A paz, meus irmãos, muito bom estarmos juntos, mais esse encontro maravilhoso e desfrutarmos da palavra de Deus. Como é bom servir ao Pai Celestial. Receba um abraço da Dulce. Nós estamos em oração pela igreja e tenho anunciado à igreja que a gente vai terminar, né, daqui a pouco, mais à frente, essa carta maravilhosa e a gente vai voltar com o culto presencial no meio de semana e nós vamos fazer o mês da família e eu vou estar anunciando para os irmãos qual o mês que a gente vai começar e teremos temas e vamos abordar durante o mês assuntos sobre família e nós estaremos juntos em nome de Cristo Jesus, celebrando o nome do Senhor. Domingo estaremos de volta, dando continuidade à primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos estudando, falamos da introdução do capítulo 12, quanto aos dons espirituais. E à noite nós estamos na carta do Senhor à igreja de Laodiceia, falamos a primeira parte. E domingo agora vamos falar a segunda parte com a ajuda de Deus, se o Senhor assim nos permitir. Muito bem, vamos então para estudar a palavra do Pai Celestial. Efésios capítulo 4, nós estamos no último bloco e dando entrada no capítulo 5, nos dois primeiros versos. No verso 25, nós lemos assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deixe lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra e nós vamos rogar a bênção do Pai, a presença do Espírito Santo na nossa vida, nesse momento assim maravilhoso. Pai amado, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos bendizer o teu nome pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na sua presença. Te rogo que tu possas nos edificar nesse encontro e que a nossa vida seja ricamente abençoada. Guarda-nos, Senhor, fortalece o nosso coração, em nome de Cristo. Guarda a minha família, Dulce, a saúde da tua serva, meus filhos, minhas noras, meus netinhos, ó Deus, minha netinha. Guarda, Senhor, a família dos meus irmãos, que a tua boa mão possa estar sobre nós, nos fortalecendo, nos abençoando. Guarda a igreja, enche a igreja do Espírito. Senhor, que a tua igreja seja tomada de toda a sua plenitude. Toma o Brasil nas tuas mãos, guardando essa nação, enchendo essa nação da tua presença, da tua graça e do teu poder. Nós pedimos a tua bênção sobre nós. Seja conosco, nos guardando e nos abençoando. Nós oramos em nome de Cristo e que os santos digam amém. Glória a Deus. Ok, bom, avançando nesse capítulo, nós chegamos ao término do capítulo com 6 atitudes e ações desagradáveis que devem estar longe de cada um de nós. Como cristãos que nós somos, o versículo 31, ele não deve fazer parte mais da nossa vida. E eu quero trazer à memória dos irmãos quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: longe de vós, quer dizer, fique longe, afastado de vós, toda amargura, primeiro; segundo, toda cólera; terceiro, toda ira; quarto, gritaria; quinto, blasfêmia; e bem assim,
toda malícia, quer dizer, todo tipo de malícia. Essas coisas devem ficar fora de nós, porque no versículo 30, que é o contexto imediato, ele diz: E não entristeçais o Espírito de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Aí ele diz: longe de vós, porque essas coisas, esses sentimentos, se eles ficarem próximo de nós, se nós começarmos a viver essas coisas, nós vamos entristecer o Espírito Santo, esse Espírito que nos selou para o dia da redenção. Então, nós precisamos lançar esses sentimentos que desagradam o coração de Deus. No entanto, nós devemos de dar as boas-vindas às qualidades que caracterizam o comportamento de Deus e de Cristo. E quais são esses comportamentos? Aí Paulo faz um contraste, né, no verso seguinte, que é o verso 32, ele diz: Antes, sede uns para com os outros. Vamos enumerar: benignos, primeiro; segundo, compassivos; terceiro, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, ao mesmo tempo que nós devemos ficar longe da amargura, da cólera, da blasfêmia, de toda malícia, nós devemos ser antes uns para com os outros benignos, né? Então, ele começa com um imperativo, ele diz: sede uns para com os outros, né? É uma ordem, e essa ordem é uma ordem recíproca. O que significa isso? Se nós somos o corpo de Cristo, na qualidade de corpo de Cristo, nós temos que viver respondendo uns aos outros com as qualidades de Deus, com a vida de Deus, né? Então, é Deus que nos capacita, e nós temos visto esse indicativo de Deus, aquilo que Deus fez na nossa vida, um passado pretérito, um pretérito perfeito, melhor dizendo, que é um passado perfeito. Deus já fez, Deus já operou, Deus já selou, Deus não vai selar, Deus já selou, nos selou com o Espírito Santo. Deus já fez uma obra maravilhosa na nossa vida, e agora a gente precisa responder nessa relação cristã que nós temos. Precisamos responder uns para com os outros com as qualidades de Deus. E aí Paulo enumera as qualidades. Primeiro, benignidade; segundo, compaixão, que é ternura de coração; e terceiro, é perdoando uns aos outros. Significa perdão, significa agir com graça com o próximo. Porque por que agir com graça? Porque, na verdade, todos nós precisamos de perdão. Todos nós temos dificuldade no nosso relacionamento e precisamos nos perdoar mutuamente, né, para que a gente possa continuar caminhando junto, glorificando o nome do Senhor. E aí Paulo diz assim, que nós devemos de perdoar uns aos outros, assim como Deus agiu com graça para conosco em Cristo Jesus. Deixa eu trazer à memória o que Paulo diz aqui: antes sede uns para com os outros benigno, compassivo. Aí eu quero tocar aqui no perdão, quando ele diz: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Então, o perdão de Deus é na pessoa de Cristo Jesus. Ele fala assim: assim como Deus nos perdoa em Cristo, a gente precisa perdoar também os nossos irmãos. E isso aí é maravilhoso. Portanto, por causa da atitude graciosa de Deus e de suas ações generosas para conosco, nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Nós devemos de imitar a Deus. Se nós somos do Senhor, se Ele é o nosso Pai, se Ele fez uma obra na nossa vida, nós devemos imitar a Deus como filhos amados, porque essa é a linha de pensamento de Paulo. Porque essa não é a linha de pensamento minha. Se a gente voltar para o texto aqui, dando continuidade ao pensamento, a ideia que o apóstolo Paulo vem colocando, então ele começa dizendo o seguinte, verso 31, longe de vós esses sentimentos, já falei 2 vezes. Verso 32, antes sede uns para com os outros, 3 sentimentos divinos: benignidade, compaixão e perdão. Aí no capítulo 5, no versículo 1, que é a continuidade dessa ideia, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, Paulo está dizendo o seguinte: quando nós somos benignos, quando nós somos compassivos, quando nós perdoamos os nossos irmãos, nós estamos imitando a Deus. Então, esse é o nosso chamado.
Aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Obviamente o contexto era um contexto diferente, né? Era um contexto de culto, de véu, aquela coisa toda que eu já apliquei para os irmãos, já expus para os irmãos domingo pela manhã. Então agora, dentro de outro contexto, ele diz: nós precisamos imitar a Cristo. Aí ele coloca três sentimento. E o que nós podemos ver? Que a teologia prática, ela tem um nível muito elevado do viver cristão. Quer dizer, o viver cristão, a prática cristã, ela é maravilhosa. A teologia é maravilhosa, nós estudarmos é maravilhoso, nós termos todos os versos decorados é maravilhoso, mas a gente precisa colocar isso em prática. Porque Deus espera que nós vivamos aquilo que nós estudamos. Deus espera que nós vivamos aquilo que nós ouvimos, que nós aprendemos. E essa teologia cristã, ela tem um nível muito elevado. Por que muito elevado? Porque é a imitação de Deus. Nós precisamos imitar o Senhor. É porque nós podemos concluir que o versículo 32 é que cada um tem um compromisso de viver os três atributos, pelo menos os que estão elencados aqui, alinhados aqui, descritos aqui, né? Esses três atributos de Deus. Mas esses três atributos de Deus devem ser vividos não como resposta do próximo. Porque às vezes a gente fala assim: não, ele me feriu, eu não me vou ferir. Isso aí é olho por olho, dente por dente, isso aí é lei. Quando nós, vamos dizer assim, respondemos às pessoas conforme elas agem para conosco, se a nossa reação é segundo a ação do próximo, isso é lei, né? Porque a lei diz isso, olho por olho e dente por dente, mas a graça é diferente. A graça, nós podemos ver que Deus nos perdoou em Cristo Jesus por causa de quê? Porque nós merecíamos? Não, porque Ele nos amou, simplesmente Ele nos amou, simplesmente Ele nos deu a oportunidade de nós nos reconciliarmos em Cristo Jesus com Ele, não porque nós fizemos alguma coisa, mas porque Ele fez. Ele está de braços abertos para trabalhar na nossa vida. Então, a conclusão do versículo 32, se você esqueceu qual é o versículo 32, eu trago à sua mente novamente. Já li duas vezes, vou ler a terceira. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quer dizer, então, a ideia aqui não é que se alguém merece a nossa benignidade, se alguém merece a nossa compaixão. A ideia aqui é que nós devemos ser como Deus. Deus é assim, independentemente de como nós agimos com Ele. Esse é o nosso chamado da imitação. Então, assim, nós podemos entender que é um ato pessoal vivermos desse jeito, é uma responsabilidade pessoal, é minha responsabilidade ser compassivo com o meu irmão, é minha responsabilidade perdoar o meu irmão, né? Porque Jesus diz o seguinte, porque um momento lá com os fariseus, ele, dentro desse contexto, Jesus diz o seguinte: se vocês amam aqueles que amam a vocês, até os fariseus fazem isso, até os ímpios fazem isso. Quer dizer, então Jesus está mostrando que nós devemos de amar as pessoas, independentemente da resposta que elas possam nos dar. A gente vai ficar triste pela resposta negativa, mas, no entanto, a gente precisa continuar sentindo e tendo compaixão das pessoas, porque se a gente amar, ou se a gente ser compassivo, se a gente for benigno para quem realmente dá uma resposta positiva para nós, Jesus fala assim: até os fariseus fazem isso, né? Isso aí não tem assim mérito cristão nenhum, porque o ímpio também faz isso também. Então, eu preciso perdoar, eu preciso ser benigno com as pessoas. Essa é a minha responsabilidade cristã, né? Se eu viver assim, eu estarei vivendo o capítulo 5, o verso de número 1. E eu quero trazer à mente dos irmãos o que esse versículo diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados.
se nós temos a intenção de imitar a Deus, se nós respondemos o trabalho do Espírito Santo, o Espírito Santo que trabalha na nossa vida, nós devemos de viver assim. Por isso que o apóstolo Paulo, lá no versículo 30 do capítulo 4, ele diz: não entristeçais o Espírito de Deus. Então, quando nós endurecemos o nosso coração, quando nós somos duros para com o nosso próximo, quando nós abandonamos a compaixão, quando nós abandonamos a benignidade, o perdão, nós entristecemos o Espírito Santo, nós deixamos de imitar a Deus. Mas quando nós vivemos o versículo 31, sentindo esses sentimentos divinos, nós estamos imitando a Deus, nós alegramos o Espírito Santo. O Espírito Santo tem prazer nisso. Agora, aí você fala assim, mas isso aí é meio complicado. Bom, sempre é complicado. Nunca será fácil para nós. No entanto, nós temos o Espírito Santo. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Logo, nós devemos buscar o Espírito. Nós devemos ser cheios do Espírito. Nós precisamos buscar a capacidade do Espírito Santo para que ele nos ajude, para que ele nos quebrante, para que ele limpe o nosso coração, para que nós sejamos, enfim, imitadores de Deus como filhos amados. É um processo de santificação. Nesse processo de santificação, nós precisamos crescer a cada dia, e que o Senhor possa trabalhar no nosso coração com profundidade, quebrantar o nosso coração, fazer de nós homens e mulheres mais piedosos. Então, Paulo, nesse capítulo 5, agora entrando no capítulo 5, verso 1, ele chama a Deus de Pai e nós de filhos amados. Quer dizer, então, o nosso Pai nos ama e o desejo dele é que nós sejamos imitadores dele. Então, quando nós somos benignos, quando nós somos compassivos, quando nós perdoamos o nosso próximo, é o momento que nós nos assemelhamos a Deus. Então, é algo maravilhoso, né? Então, quando nós vivemos ao contrário, né? Quando nós vivemos o versículo 31, melhor dizendo, nós estamos nos assemelhando ao Adão caído. Então, repetindo, trazendo a memória dos irmãos, o que diz o versículo 31? Né? Quando nós temos amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e todo tipo de malícia, nós estamos nos assemelhando ao Adão caído. Ora, o Adão caído, ele está no pretérito perfeito. Mas aí você fala assim, mas nós estamos em santificação. Eu sei que nós estamos em santificação. Isso significa que, quando esses sentimentos se aproximarem de nós precisamos repreendê-lo, nós precisamos orar, nós precisamos, se eles tomarem conta de nós num momento ou outro, nós precisamos pedir perdão a Deus, nos voltar aos pés da cruz, Senhor, e dizer, Senhor, perdoa a minha malícia, perdoa a dureza do meu coração, me ajuda, né? Porque isso não significa que a gente, estou incólume, intocável, não vou mais sentir isso, nós estaremos sujeitos a isso, mas nós não podemos viver deliberadamente com esse sentimento, porque esse sentimento desagrada a Deus, e nós precisamos buscar o Senhor e dizer, Senhor, me ajuda, me capacita, em nome de Jesus Cristo. Eu não quero mais me assemelhar com o Adão caído. Chega! Já passou o tempo do Adão caído, já passou o tempo onde nós estávamos mortos em delitos e pecados. Isso está no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz que ele nos deu vida porque estávamos mortos em delitos e pecados, né? Então, agora nós estamos ressuscitado, ele nos regenera em Cristo Jesus. Então eu não posso dizer, eu sou assim, eu nasci assim. Não, eu agora estou em Cristo, nós estamos em Cristo Jesus. Eu preciso colocar a boca no pó e dizer, não, eu não aceito, Senhor, me ajuda, me encha do Espírito Santo, me capacita, Senhor, limpa o meu coração, limpa a minha mente. Eu sou teu servo, Senhor, eu sou teu servo. Então, eu não posso mais me assemelhar para Adão. Agora eu preciso me voltar para o versículo 1 do capítulo 5, quando Paulo diz, sede é o imperativo, pois imitadores de Deus como filhos amados. Então, quando nós
vivemos o verso 31, repito, voltamos a Adão. Quando nós vivemos o verso 32, nós imitamos a Deus, nosso Pai. Porque o nosso Pai é desse jeito. São atributos de Deus, que Ele libera para nós. Agora, o interessante é que quando nós falamos em imitação de Deus, quer dizer, nós não, Paulo fala imitação de Deus, Paulo não diz assim coisas estrondosas, grandiosas, poder, né, a voz de trovão, a presença dele que abala o Sinai, que até um animal se tocar morre, ou aquela presença onde os serafins esconde o rosto e falam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e Isaías olha aquela glória e diz, estou perdido, eu vi o Senhor. E Paulo não diz isso. Quando Paulo fala da imitação, ele fala da simplicidade da prática cristã. Isso aí é maravilhoso, que nós devemos parar e perceber que quando Paulo fala de benignidade, de compaixão, de perdão, ele diz que para que a gente seja imitadores de Deus, mostrando assim a pureza de Deus, coisas que não estão longe de nós, não estão longe de nós porque o Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo é santo, ele imprime. A gente pode ver que ele começa com fruto, benignidade é um fruto, não nosso, é um fruto do Espírito, e nós fomos selados, Paulo diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Então o que nós podemos ver aqui nas Escrituras não é algo assim que está assim longe, aquele Deus transcendente, né? Mas um Deus imanente, aquele Deus que a gente pode tocar, que a gente pode sentir, é algo que a gente pode, de fato, copiar a Deus, porque Ele nos capacitou com o Espírito Santo. Aí, como é que a gente pode fazer isso? Jesus disse o seguinte, vocês precisam ser como criança, porque se vocês não forem como criança, vocês não podem entrar no reino dos céus, porque os discípulos estavam disputando quem era o maior entre eles, e a gente começa a medir essas coisas de grandeza, de poder, de fazer. Aí Jesus, não, seja uma criança. Quando nós olhamos uma criança, que as crianças, lembram? Se lembram quando nós éramos crianças? Você se lembra? A gente brigava lá com os nossos colegas, e aí caía no pau lá com eles e se rolava aquela coisa toda. Aí as nossas mães viam, né? Tinha aquelas mães assim, super protetoras que vinham e brigavam e ali na porta da mãe do nosso colega e chamava a mãe, brigava com uma com as outras. E as mães às vezes ficavam até de mal e daqui a pouco passava uma hora, os meninos, né? Nós que brigávamos, daqui a pouco nós estávamos brincando novamente. E as mães, um bico uma com a outra, né? Porque o filho bateu, da outra bateu no filho dela, e elas ficavam lá medindo força, e as crianças voltavam a brincar, né? E eu me lembro uma vez, eu era bem criança, e eu tinha uma menina lá que a gente discutiu, e teve lá uns negócios lá, e minha mãe, braba, e a mãe dela era braba, e elas brigaram. Aí a mãe da menina foi lá falar com minha mãe, e aí minha mãe falou assim, foi o Jorge que brigou com ela, eles estão lá, que tinha uma festa lá, do lado, assim, num campinho, do lado da nossa casa, lá tua filha dançando com meu filho lá. Então as crianças dançando, nós brigamos, daqui a pouco a gente estava dançando lá, uma música que tinha lá, quer dizer, criança, sabe? Então Jesus fala que a gente precisa voltar a ser criança, aquele coração que a gente tem os arranhões, né? Daqui a pouco a gente está dançando, entre aspas, né? Ou seja, tendo benignidade, perdoando uns aos outros, né? Então, quando Paulo fala de imitação, ele não fala de coisas grandiosas, de ser reconhecido pela voz de trovão, de grandes projetos, mas ele fala de coisas simples, mas que são profundas, que tem a marca de Deus, o caráter de Deus, o perfil de Deus.
a benignidade. Deus é benigno, meus irmãos. Deus tem compaixão, compassivo. Deus tem o perdão em Cristo Jesus. É assim que nós devemos de ser. Então, quando nós vivemos assim, nós imitamos a Deus. Quando vivemos ao contrário, nós imitamos Adão. E a pergunta é: nós nos parecemos mais com Adão ou nos parecemos mais com Deus Pai? A proposta, para nós que somos do Senhor, a proposta é sermos iguais a nosso Deus e Pai. E agora Paulo fala no amor, e quando ele fala no amor, ele fala na pessoa de Jesus Cristo. Voltando aqui para o texto, no versículo 1 do capítulo 5, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Verso 2, ele diz: andai em amor. Oh, Jesus, nos guarda, nos capacita. Mas ele diz o seguinte, faz uma comparação: como também Cristo nos amou. Então, ele manda a gente andar em amor, como também Cristo nos amou. Aí, o peso, eu sinto um peso maior nessa fala do apóstolo Paulo, porque nós devemos de andar em amor, e como ele diz, Jesus disse o seguinte, em João capítulo 13, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Por que ele está falando? Ele usa esse mandamento, né? E dizendo, eu quero restaurar esse mandamento. Como era o mandamento na lei? Que devemos amar uns aos outros como a nós mesmos. Era o mandamento na lei. Aí vem Jesus e diz o seguinte: eu vos dou um novo mandamento, que vocês possam se amar assim como eu vos amei. Quer dizer, não mais amar o próximo como a mim mesmo, mas amar o próximo como Cristo nos amou. E a pergunta é: como Cristo nos amou? Ele nos amou no amor sacrificial. Ele nos amou no amor, aquele amor doação, aquele amor profundo. Isso é sério, isso é pesado. Aí vai assim, como é que pode ser isso? Nós temos o Espírito, nós fomos regenerados, nós fomos salvos pelo Senhor. Isso não é uma utopia, não é uma fantasia, não é algo só retórico, mas deve ser algo prático, porque nós somos do Senhor. E a gente, como nós somos do Senhor, existe uma teologia teórica, mas existe uma teologia prática. E Jesus está falando no João capítulo 13, ele fala justamente uma teologia prática, que nós deveríamos, ou melhor, que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou, né? E Deus quer que nós vivamos assim. Então, Paulo, aqui no capítulo 4 de Efésios, ele usa esse mesmo princípio, né? Melhor dizendo, no capítulo 5, no versículo 2, ele diz: andai em amor, como também Cristo nos amou. É um desafio para nós, mas nós não podemos perder isso de vista, nós não podemos empacotar isso, engavetar isso, esse versículo, nós devemos dizer esse versículo bem claro na nossa vida. É um desafio para nós, mas nós somos do Senhor, e na qualidade do Senhor, nós precisamos orar, buscar a Deus para que nós possamos viver dessa maneira, né? Então, quando nós vivemos assim, amando como Cristo nos amou, como ele diz, andar em amor, a gente cai naquele momento que quando as pessoas falam assim, é cópia do Pai. Puxa vida, é do jeito do Pai. A Dulce, agora não, que meu pai faleceu, né? E às vezes quando eu estou brincando com ela, né? E enchendo até a paciência dela com as minhas brincadeiras, e ela fala assim, você é o seu Noel, né? Noel, meu falecido pai, né? Ele era muito brincalhão e eu tenho muito dele, né? E ela falou assim, você é o seu Noel. Ela me chamava de seu Noel, né? Infelizmente não chama mais porque infelizmente ele faleceu. Eu sei que ele está com o Senhor e está bem, graças a Deus, pela fé, mas a gente sente falta dele. E aí, quando nós imitamos a Deus, aí as pessoas falam assim, poxa, é a cópia do Pai do céu. Aí, qual é assim, o procedimento que nós temos que nós parecemos com o Pai? É quando a gente é benigno, compassivo e quando a gente perdoa uns aos outros.
não é tão longe da gente, não fica assim tão, uma coisa assim que, isso é uma impossibilidade. Não, não é uma impossibilidade. Pelo contrário, para aqueles que foram salvos, é uma possibilidade. Porque Deus quer que nós vivamos assim. Se Ele não quisesse, não estaria na palavra dele. Deus não pede além daquilo que nós podemos fazer. E mais, Ele nos capacita, Ele nos ajuda a nós vivermos dessa maneira. Então, voltando a Efésios capítulo 2, assim como Cristo, assim o amor, esse amor sacrificial, ele é uma oferta agradável a Deus, é um aroma suave, porque foi isso que Paulo diz isso, né? Andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Isso significa que quando nós andamos em amor, é algo que nós fazemos que Deus se alegra conosco, Deus se agrada, Deus fica feliz em ver os seus filhos amando, se amando, amando o próximo, né? E quando eu olho isso, eu lamento em viver tão longe da palavra de Deus. Mas, no entanto, eu quero me aproximar disso, eu quero que Deus me capacite, eu quero que Deus me ajude, que Deus limpe o meu coração, porque só iremos agradar a Deus se vivermos do jeito que Ele disse para nós vivermos. Não tem outra maneira. A maneira é essa maneira da palavra de Deus. A maneira de agradar a Deus é nós vivermos assim. Um dia nós estaremos no céu diante do Deus Santo e justo e verdadeiro. E cada um vai receber de Deus segundo as suas obras. Então, eu quero aproveitar esses momentos que ainda me restam na vida, esses momentos que eu não sei quanto tempo ainda eu vou viver, mas eu quero aproveitar, né? Deus tem me dado a oportunidade é você de nós estarmos na presença de Deus há muito tempo, né? Eu tenho o privilégio de estar 41 anos, eu e Dulce, 41 anos na presença do Senhor, servindo a Deus, glorificando a Deus. É uma oportunidade maravilhosa, que Deus me dê graça para ela, dê graça para você, para que a gente complete a carreira, para que a gente chegue ao final. Não, não empurrando com a barriga, né? Essa expressão empurrar com a barriga, não, forçando uma barra, não, mas vivendo na plenitude, naquilo que Deus tem reservado para nós. Eu quero viver assim, eu sei que você também quer viver assim, mas é digno de nota que essa teologia prática, ela centraliza Deus, né? A teologia teórica também centraliza Deus, mas a prática fica no mesmo nível, é Deus no centro, é Ele que nos capacita. Nós podemos ver o contexto desse texto, tanto o anterior como o posterior, nós podemos ver que é Deus que trabalha em nós, só que Ele espera uma resposta de nós. Nós devemos de responder o trabalho que Deus tem feito na nossa vida, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Então, irmãos queridos, é natural para ele, né, ao promulgar, ele, Deus, promulgar suas instruções morais, né? Paulo, ele menciona as três pessoas da Trindade, porque essa carta é trinitariana. E primeiro nós podemos ver que Deus, ele manda a gente imitar a Deus. Segundo, ele manda a gente amar como o Filho nos amou. Terceiro, ele diz que a gente não tem que entristecer o Espírito Santo. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos sela. Nós devemos imitar o Pai e amar como Cristo, né, nos amou, né? E nós podemos ver as três pessoas da Trindade trabalhando na nossa vida, e a nossa vida está centralizada no Pai, no Filho, no Espírito Santo, que é uma única pessoa que tem trabalhado na nossa vida para que nós possamos viver para a glória do nome dele, para a exaltação do nome dele. Então, essa carta maravilhosa, ela nos chama a uma prática cristã maravilhosa, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a pessoa dele seja exaltada através da nossa vida, e que Deus nos use, e que nós possamos viver dessa maneira, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Vamos orar. Nosso Deus, o nosso Pai, ajuda-nos, ó Deus, a vivermos nessa simplicidade prática.
Ó Deus, que podemos ver 3 pontos simples, profundos, mas divinos: a benignidade, a compaixão e o perdão. E, ó Deus, dentro desses 3 pontos, ó Deus, simples da vida, nós podemos ver que Paulo nos chama à imitação do Senhor. Nos ajuda, Senhor. E às vezes nós pensamos em coisas grandes, mas nós podemos ver, ó Deus, dentro desse contexto, ó Deus, exposto nesse encontro, 3 pontos simples e que nós somos capazes de viver não por nós mesmos, mas capazes de viver pelo poder e pela pessoa do Espírito Santo. Trabalha na nossa vida, Senhor. Trabalha no coração da tua igreja. Trata de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que sejamos tomados de toda a sua plenitude, Pai. Nos guarda, nos abençoe, nos fortaleça, Senhor. Enche o nosso coração do teu poder e da tua graça. Seja conosco, Senhor, pelo poder do nome de Cristo Jesus. Nos abençoe. Ó Senhor, toca na nossa vida, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente e que nós sejamos homens e mulheres de oração, que possamos buscar a Tua presença, que nós possamos buscar essa sensibilidade, essa devoção profunda. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Toca, Senhor, no nosso coração. Nós oramos agradecidos pelo poder de Cristo Jesus e que os santos do Senhor digam amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos guarde, que Deus fortaleça o nosso coração e que nós sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo e que nós possamos imitar o nosso Pai do céu, esse Pai doce, maravilhoso, que nos ama de uma maneira profunda. Até domingo, pela manhã, estaremos juntos celebrando ao Senhor. Quero lembrar os irmãos que o nosso culto começa às 9h30, mas às 8h30 a igreja está aberta. Chegue mais cedo para a gente buscar a Deus. À noite nós começamos às 18h30, mas às 17h30 a igreja está aberta para a gente orar, para a gente buscar a Deus. Venha orar, venha buscar o Senhor, venha invocar o nome do Senhor, porque Ele é digno de ser buscado. Nós dependemos dEle, nós precisamos dEle, em nome de Jesus. Receba o meu abraço mais uma vez, abraço da minha amada esposa. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito sejam com todos, em nome do Senhor Jesus. Até domingo pela manhã, se Deus assim nos permitir. Fique com o Senhor. Boa semana para os irmãos.